Conto com a ajuda do Senhor, né, para poder fazer aqui uma introdução. Na verdade, o meu não é um compartilhar, mas é uma introdução para a irmã que vai estar trazendo a palavra. Mas eu gostaria de dizer para as irmãs que, dentro daquilo que o Senhor tem me permitido ver, dentro daquilo que Ele tem me mostrado, eu não quero ficar com isso para mim. Eu quero poder compartilhar com as irmãs que quando eu passei a me relacionar de modo adequado com a palavra, quando eu passei a priorizar o meu tempo com o Senhor, na leitura da palavra, muitas vezes lia sem entender, muitas vezes lia sem vontade, muitas vezes não compreendia nada do que estava lendo. O meu início foi dessa forma. Mas à medida que eu fui perseverando, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada, o Senhor foi me dando condição de perseverar. E essa perseverança foi me dando outra visão da vida, das coisas, ter percepção, discernimento. E, irmãs, quando a gente vai se aproximando do Senhor, Ele vai mostrando de fato quem somos. E a palavra é para nos lavar, nos limpar, nos corrigir. E como nós deixamos isso que é tão precioso, que deveria ter prioridade em nossas vidas. E eu vou dizer para vocês algo: se você não fizer isso, ao abrir dos seus olhos, nós como mulheres que temos vários afazeres, as que são mães, as solteiras que trabalham, se você não dar o primeiro momento, você não consegue fazer isso em outro tempo, porque são tantas coisas. Então, se você realmente não priorizar essa vida de relacionamento com a palavra, você não vai alcançar a condição para ser uma ajuda idônea. Porque, irmãs, em nós mesmos não temos essa condição. Porque fomos constituídas, fomos influenciadas sem nem mesmo nos dar conta o quanto esse feminismo contagiou nós. Mesmo aquelas que, desde que se entende por gente, estão no caminho. Foi o que o Senhor mostrou para mim. Nem eu mesmo sabia, irmãs, que tinha sido tão influenciada por isso. Eu estava falando para a irmã que eu casei dizendo: eu só quero ter 2 filhos. Quem colocou isso na minha cabeça? E eu fui vendo, à medida que eu fui perseverando e à medida que eu fui meditando e à medida que eu fui me tendo esse tempo com o Senhor, Ele foi mostrando. E eu já tinha lido esse livro uma vez sozinha, depois eu li com algumas irmãs, mas algumas preferiram não ler mais. E daí a gente falou: não, então eu vou ler mesmo assim. E depois a gente teve o privilégio de ler juntos com várias irmãs de toda a parte do Brasil, através da live, que você se dispõe a estar ali, e acontece tanta coisa nessa segunda-feira para que você não esteja ali. Mas quando você começa a compreender realmente que há uma necessidade da gente se unir, existe uma necessidade de nós estendermos essa rede de comunhão, de encorajamento e de dizer: olha, nós terminamos a leitura, mas nós ainda estamos aprendendo, irmãs. Como é difícil para nós estar falando de algo aqui que ainda estamos sendo corrigidas, estamos aprendendo com o Senhor. Então, eu quero só compartilhar uma experiência que eu vivi meditando sobre a história do fogão. Quem não leu, né? Depois procura saber aí, a gente não tem tempo para poder falar. Meditando na história do fogão, a gente teve uma experiência com a manga, e é dessa experiência que eu quero falar para estar passando para minha irmã. Eu estava na cozinha, no Rio de Janeiro, 40 graus,
Depois que terminou a comida, ela esfriou, eu precisava guardar. Se não guardar, a comida estraga. Aqui, né, a comida fica fora e a gente nem tem essa preocupação de estragar, né? O bolo está lá, eu não comi, nem comi ainda, e está lá. Perfeito o bolo. Clima maravilhoso aqui. Então, aí eu guardando a comida, botando a comida no pote, o meu digníssimo esposo estava à mesa, logo assim ao lado. E aí ele falou assim para mim, eu estava pondo a comida no pote, ele falou, pega uma manga para mim. A manga lá fica na geladeira, tá, irmãs? E daí eu não falei nada com ele, continuei colocando a comida no pote e pensei, bom, eu vou terminar aqui de pôr no pote, ponho na geladeira, assim que eu pôr o pote na geladeira, eu pego a manga. Eu só pensei em juntar o útil ao agradável, em nenhum momento eu me opus ao pedido dele, e nem mesmo dirigi a palavra a ele. Mas, ao ver que eu continuei fazendo o que estava fazendo, ele levantou e pegou, e eu nem vi, mas quando eu fui colocar o pote na geladeira, que eu me virei para pôr o pote na geladeira, ele já estava sentado, descascando a manga. Aí você pensa assim, ué, tá tudo bem, né? Não houve nenhum embate, não falou nada. Realmente, tá tudo normal. Para mim, não aconteceu nada demais. Mas aí é onde está a diferença, né? Quando você realmente está querendo experimentar dessa vida que vence todas as coisas, se relacionar com esse Deus verdadeiro, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E a voz do Senhor é inconfundível, irmãs. E Ele falou assim para mim, se você não consegue obedecer uma voz direta do seu marido, como você espera obedecer a mim? Quando eu ouvi isso, irmãs, eu fiquei paralisada. O meu esposo não soube de nada. Ele veio saber bem depois, porque era comigo que o Senhor estava falando. Ele estava mostrando para mim o quanto eu ainda tenho esse domínio, o quanto ainda eu preciso aprender. Se eu não consigo me sujeitar a algo que o Senhor estabeleceu como princípio. Deus estabeleceu uma cadeia de comando. Deus, ele é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Deus é o governo de Cristo. Cristo é o governo do homem e o homem é o governo da mulher. E quando você não compreende isso, não entende que precisamos nos sujeitar àquilo que Deus estabeleceu como princípio para nós, e que a palavra de Deus para nós deveria ser, eu falava, né, isso. Quando trabalhava com clientes, eu dizia, a Bíblia para mim é um manual de regra de vida, o que ela diz eu procuro fazer. Quando a gente segue princípio, irmãs, não tem como errar, não tem erro. Então eu entendi que eu precisava me arrepender daquela posição. Eu desobedeci o meu marido, eu desonrei o Senhor. Se a gente olha para o nosso marido como para o Senhor, com certeza iremos tratá-los diferente. O pedido do Senhor é para ser atendido na hora que é feito. Então, que o Senhor nos ajude nesse treinamento de abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, de entender que Ele precisa realmente governar a nossa vida. E a partir daí, irmãs, eu fiquei sob estrita vigilância. Eu comecei a prestar atenção
na maneira como eu estava vivendo. Porque, irmãs, por conta do tempo que a gente caminha e nas coisas grotescas, a gente passa batido, mas se o Senhor não mostra para mim essa questão, todas vocês vão dizer, passaria despercebido. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Não houve bate-boca, não houve nada, mas houve sim, mas houve pecado, desobediência. E quando a gente olha para o Senhor, que é o nosso modelo, que é o nosso alto padrão, Ele obedeceu ao seu Pai em tudo. E a vida do Senhor não fez nada sem a orientação do seu Pai. Então, quando a gente começa a observar todas essas coisas, e o Senhor encontra lugar no nosso coração, porque precisamos querer. Você concorda que se eu estou vivendo a minha vida independente, mas quando essa vida começa a crescer, tomar forma, porque na verdade Ele morreu a nossa morte, irmãs, para que a gente possa viver a sua vida. E a igreja começa ali dentro da nossa casa. Se dentro da nossa casa a gente não consegue, se sujeitar que o Senhor estabeleceu, como eu vou dar a expressão de Cristo e da igreja? Como eu vou testemunhar de algo que ainda não é uma realidade na minha vida? E quando Jesus estava ali na cruz, Ele falou assim para as mulheres, não choreis por mim, chorei por vós e os vossos filhos. Então, irmãs, para finalizar aqui o meu falar, vamos nos colocar nesse lugar que o Senhor estabeleceu para nós, de ajuda idôneas. Vamos buscar esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão. Temos vivido em tempos difíceis, em dias de trevas, de densas trevas, mas sobre nós, irmãs, precisa resplandecer a luz do Evangelho. Sobre nós precisa haver algo diferente, esse algo diferente todas nós sabemos quem é. O que tem ocupado a sua mente, com o que você tem gastado o seu tempo, o que você tem feito com o dom que Ele te deu. Você não esqueça que você vai prestar conta do que você fez com a sua vida e também no coletivo, o que você tem feito para esse coletivo, para esse corpo, em que todos os membros funcionam, nenhum. Você pode dizer, não preciso, você precisa de todos eles. Então, que o Senhor, irmãs, realmente abra os nossos olhos, nos dê visão espiritual, para que a gente possa anelar, que Ele nos conduza e que a gente possa não falhar na troca do bastão, em que a gente possa entregar e ser fiel como o Senhor concedeu graça a Moisés de fazer conforme o modelo. O que temos aprendido do Senhor não fique só na esfera da mente, a gente tenha bastante conhecimento, a gente consegue falar de tantas coisas, mas quando a gente vai olhar para a nossa vida, não é isso. Então, que o Senhor conceda a graça a gente de realmente ir para esse lugar, que só através de ir para esse lugar, e Ele com tanto amor. Vocês perceberam ontem, e hoje também, Mas quantas verdades o Senhor nos falou de forma tão amorosa. Como, sem merecer, o Senhor nos ama tanto. Temos sido tão teimosas, desobedientes, e o Senhor tem sido longânimo conosco, tem usado de misericórdia conosco, tem nos dado mais uma oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade que o Senhor está te dando
de fazer uma escolha. Irmãs, todas nós vamos escolher o que plantamos. Escolha fazer o que é certo. Escolha obedecer. Escolha reconhecer que você precisa de ajuda. E nós estamos dispostas a ajudar umas às outras. Irmãs, nós precisamos umas das outras. Talvez em algo que eu tenha já ganhado do Senhor possa ajudar você, e talvez algo que você tenha ganhado do Senhor que eu ainda não ganhei, eu possa ganhar. Então, tem também uma sugestão aqui. Vamos usar esse tempo, irmãs, para ter comunhão no Senhor. Que as nossas comunhões girem em torno da palavra, das experiências que você tem tido, do falar do Senhor. Não vamos desperdiçar tempo. Vamos cooperar também com os irmãos que estão nos servindo. Vamos procurar estar atentas ao ambiente, aos pedidos que têm sido feitos. Vamos nos sujeitar em amor uns aos outros, para que o Senhor encontre um lugar e traga, irmãs, sobre nós o seu bálsamo, e traga sobre nós o revestimento do Espírito quando precisamos, irmãs, da presença do Senhor, do falar do Senhor. Carla.